governador eleito Wilson Lima diz que vai montar uma gestão técnica. Na Assembleia, deputados destacam a vitória do novo chefe do Executivo. E o município de Manacapuru é destaque no primeiro discurso do presidente eleito Jair Bolsonaro. O Além a Notícia já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual. Boa noite. O governador eleito Wilson Lima reassumiu compromissos de campanha. Promete uma gestão com recursos humanos técnicos e a nomeação de concursados na capital e no interior. Na Assembleia, o presidente da Casa, por meio de nota, desejou sucesso ao novo chefe do Executivo. Outros parlamentares também repercutiram a vitória de Wilson Lima. Wilson Lima, do PSC, governador eleito pelo Amazonas com 58,5% dos votos válidos sobre o opositor Amazonino Mendes, estreia na política do Amazonas com propostas que prevêem mudanças na administração pública. Neste domingo, no discurso da vitória, o novo chefe do Executivo reassumiu compromissos de campanha. O governador eleito disse que pretende aperfeiçoar a transparência na gestão, propôs contratar pessoal com capacidade técnica e nomear concursados para a capital e interior do estado, além da realização de concursos para aumentar o efetivo na segurança pública. A votação expressiva do jornalista foi repercutida pelos deputados estaduais. O presidente da Casa, deputado Davi Almeida, desejou em nota boa sorte aos novos presidente da República e governador do Amazonas. A deputada Alessandra Campelo, do MDB, que já havia manifestado apoio à candidatura de Wilson no segundo turno, esteve no comitê durante o discurso da vitória, assim como o deputado Josué Neto, do PSD. O republicano Cabo Maciel, que preside a Comissão de Segurança da Casa, divulgou em seu perfil nas redes sociais um termo de compromisso com 48 itens que prevêem melhorias para a área, assinado pelo novo governador. Eu acabei de assinar aqui esse termo de compromisso com o deputado Cabo Maciel e também, está aqui, olha, meu amigo policial militar, policial civil, bombeiro militar, polícia científica, recebi aqui essa pauta de reivindicações e o meu compromisso é fazer com que o que está posto aqui seja encaminhado dentro do que for limite do governo do estado. Antes de deixar o cargo, o atual chefe do Executivo tem o dever de criar uma equipe de transição para que o próximo a ocupar a vaga tenha acesso às informações necessárias para a administração pública. Após a diplomação pelo Tribunal Regional Eleitoral, que deve ocorrer em meados do mês de dezembro, governador e vice devem ser empossados no próximo dia 1º de janeiro, como determina o artigo 82 da Constituição Federal. E no primeiro discurso, como presidente eleito, Jair Bolsonaro destacou o município de Manacapuru. E o coordenador da transição, o ministro Eliseu Padilha, disse que a primeira dificuldade do novo presidente é a reforma da Previdência. Esse é o Bancada Parlamentar com a jornalista Adriana Araújo. Olá, boa noite. Em pronunciamento à nação, o presidente eleito Jair Bolsonaro citou o município de Manacapuru, no interior do estado, como local que refletia sentimento de mudança. Bolsonaro passou pela cidade no final do ano passado. O segundo turno das eleições presidenciais foi decidido nesse domingo. Jair Bolsonaro, do PSL, conseguiu 55,13% dos votos válidos, número que representa o apoio de mais de 57 milhões de eleitores. Fernando Haddad, do PT, obteve 44,87% dos votos, com pouco mais de 47 milhões de votos. Mais de 31 milhões de brasileiros não compareceram às urnas, 2,14% votaram em branco e 7,43% anularam os votos. Bolsonaro venceu em 15 estados e no Distrito Federal, e Haddad foi vitorioso em 11 unidades da federação. No Amazonas, a vitória de Bolsonaro foi apertada. 50,27% dos amazonenses escolheram Bolsonaro, com pouco mais de 885 mil votos. Haddad ficou logo atrás, com menos de 10 mil votos de diferença.
No pronunciamento feito logo após a vitória, Jair Bolsonaro citou o município de Manacapuru ao comentar sobre o apoio que recebeu da população. E fazendo um pequeno à parte, nada mais gratificante do que quando estive em Manacapuru, coração do Amazonas, conversando com pessoas simples, mas que tinham sede de conhecer a verdade e de conversar com alguém que realmente os tratava com o devido respeito e consideração. O coordenador da transição, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, previu que o novo governo terá um caminho árduo pela frente. A reforma da Previdência será a primeira dificuldade do governo de Jair Bolsonaro. Entre as dificuldades apontadas pelo ministro está a negociação da reforma da Previdência no Congresso, que o governo de Jair Bolsonaro pretende iniciar sob nova forma somente em 2019. Eliseu Padilha julga que o período de lua de mel, termo utilizado pelo próprio ministro, entre o novo presidente da República e o Legislativo, que ele estima entre 90 e 120 dias, não será suficiente para aprovar um novo modelo de reforma. As informações foram publicadas pela Agência Brasil. De acordo com o periódico, o ministro, que atua como articulador político desde o governo FHC, lembra que o Congresso é soberano e só ele decide as questões fundamentais do país. O presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira, divulgou nota após o resultado final da eleição presidencial. Diz o texto, abre aspas, a eleição é o ápice da democracia. O povo brasileiro foi às urnas e escolheu Jair Bolsonaro para ser o próximo presidente da República Federativa do Brasil. Parabenizo-o pela vitória eleitoral, ao tempo em que desejo um mandato consonante com as expectativas do povo e com a Constituição Federal. Como cidadão, acredito que o futuro gestor dos destinos políticos do país busque desde já uma reconciliação nacional com base no respeito à Constituição, às diferenças e aos direitos fundamentais da população. Fecha aspas. Além do Amazonas, outros 12 estados e o Distrito Federal também definiram governadores neste segundo turno. São Paulo foi o estado que teve a eleição para governo mais acirrada, com uma diferença de apenas 3,5 pontos percentuais. Na região norte, 4 estados tiveram segundo turno neste domingo. No Amapá, Valdez Góes, do PDT, obteve 52,35% dos votos válidos, enquanto que o candidato Cap, do PSB, teve 47,65%. No Pará, Helder Barbalho, do MDB, foi eleito governador com 55,43%, derrotando Márcio Miranda, do DEM, que ficou com 44,57%. Em Rondônia, Coronel Marcos Rocha, do PSL, venceu Expedito Júnior, do PSDB, com 66,34% dos votos válidos. Roraima também elegeu um candidato do PSL como governador. O empresário Antônio Denário alcançou 53,34%, enquanto que Anchieta Júnior, do PSDB, ficou com 46,66%. Já na região Nordeste, apenas 2 estados tiveram que ir às urnas escolher governador. No Rio Grande do Norte foi eleita a única mulher governadora do país para o mandato de 2019. Fátima Bezerra, do PT, obteve 57,60% dos votos válidos, enquanto que o candidato Carlos Eduardo, do PDT, recebeu 42,4%. E em Sergipe, Belivaldo Chagas, do PSD, derrotou Valadares Filho, do PSB, com 64,72% dos votos válidos. Na região Centro-Oeste, Reinaldo Azambuja, do PSDB, foi reeleito governador de Mato Grosso do Sul, com 52,35% dos votos. E no Distrito Federal, o eleito para o governo foi Ibanez Rocha, do MDB, que alcançou 69,79% dos votos válidos. Em Minas Gerais, na região Sudeste, Romeu Zema, do Partido Novo, alcançou o cargo de governador com a maior porcentagem deste segundo turno, obtendo 71,8% dos votos. Já São Paulo teve a eleição para governo mais acirrada, onde João Dória, do PSDB, obteve 51,75% dos votos, contra 48,25% de Márcio França, do PSB. A diferença percentual entre os candidatos foi de apenas 3,5%.
No Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, foi eleito governador com 59,87% dos votos válidos. Já na região sul, Santa Catarina elegeu o comandante Moisés, do PSL, com 71,09% dos votos válidos. E no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, venceu com 53,62% dos votos válidos. E o Bancada Parlamentar fica por aqui. Até a próxima semana. A média do salário pago no Polo Industrial de Manaus aumentou R$ 90 este ano. De acordo com a superintendência da SUFRAMA, o trabalhador recebeu aproximadamente R$ 2.700 por mês. Em agosto deste ano, o salário médio do trabalhador do Polo Industrial de Manaus chegou a R$ 2.695 por mês. Os indicadores industriais foram divulgados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus. O valor é R$ 90 a mais se comparado ao mesmo período de 2017, quando era pago R$ 2.605. Os setores de produção de isqueiros e de descartáveis foram os que pagaram a maior média salarial, pouco mais de R$ 3.700. Já o de limpezas remunerou com R$ 3.300 por mês. Em agosto, o PIN empregou mais de 86 mil trabalhadores, entre efetivos, temporários e terceirizados. Foi também em agosto o mês de maior faturamento do polo industrial, 8,48 bilhões de reais. Já no acumulado de 2018, o faturamento chegou a 19,99 bilhões de dólares, um crescimento de 4,82% em relação ao mesmo período de 2017. O índice de confiança do setor de serviços, medido pela Fundação Getúlio Vargas, cresceu durante o mês de outubro. Mas a confiança dos empresários da indústria recuou pela terceira vez consecutiva. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, a definição do cenário político atua na redução da incerteza das empresas e também dos consumidores. O índice de confiança de serviços cresceu 0,9 pontos de setembro para outubro e atingiu 88,3 pontos em uma escala de 0 a 200. Como o indicador ainda está abaixo dos 90 pontos, especialistas explicam que o contexto é de moderado pessimismo. O índice de confiança da indústria recuou 2 pontos de setembro para outubro. Essa foi a terceira queda consecutiva do indicador, que acumula perda de 6 pontos no período. Entre os motivos estão a piora no mercado externo e o câmbio. Tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que beneficia pessoas com deficiência. Caso seja aprovado, produtos como cadeiras de rodas serão isentos de tributos. O projeto de lei 10.425 de 2018 isenta do imposto sobre produtos industrializados e do imposto de importação produtos de tecnologia assistiva destinados às pessoas com deficiência. Os itens geralmente têm custos elevados de fabricação, o que faz com que os preços finais se tornem muito altos e fora do alcance da maioria dos deficientes que necessitam. Entre os produtos que deverão ser isentos estão os facilitadores para pessoas com deficiência visual, déficit auditivo e surdez, além de cadeiras de rodas motorizadas, adaptação para veículos, órteses, próteses, entre outros. Caso a iniciativa seja aprovada, uma lista com os produtos será anexada na Portaria Interministerial 362 de 2012. A proposta será analisada pelas comissões de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados. E o Alê Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.